Olá, hoje eu vou mostrar para vocês como criar um programa Java, compilar ele e executar sem utilizar nenhuma IDE, como o Eclipse ou NetBeans. Tudo vai ser feito no bloco de notas e eu vou utilizar aqui o, o prompt de comando, né, o terminal aqui do sistema operacional, para poder fazer tudo isso. Então, primeiramente, eu tenho que explicar como é que funciona um, as fases de criação de um programa Java. Então, primeiro eu tenho que criar o quê? Eu tenho que criar um código-fonte. O código-fonte ele tem extensão .java, né? E eu vou criar esse programa num editor de texto simples como o bloco de notas. O código-fonte vai ser compilado e gerado um bytecode, que esse bytecode vai ter extensão .class, esse arquivo. Mas para isso, para interpretar, eu vou precisar, para interpretar esse .class, eu vou precisar de uma JVM. Essa JVM, eu tenho que instalar ela. Se você não tiver instalada, eu posso indicar onde você instala isso aí. Essa conversão do bytecode, ela vai converter em linguagem de máquina, no caso, na linguagem de máquina que o seu sistema operacional vai entender. Por isso que você precisa da JVM, né? Você precisa da JVM porque você, por exemplo, com esse .class você pode colocar, por exemplo, em qualquer sistema operacional. Você pode, por exemplo, colocar num Linux, desde que você tenha a JVM instalada nesse Linux, por exemplo, você vai conseguir utilizar esse programa, né? Tendo a máquina virtual instalada nesse sistema operacional como o Linux, por exemplo, esse bytecode vai ser interpretado e o programa vai funcionar normalmente. Então, essa é uma das vantagens de linguagens interpretadas, né? Tá, então beleza. Que ele é portável, né? Você pode pegar o seu programa e instalar em qualquer máquina, em qualquer sistema operacional, desde que tenha uma máquina virtual instalada nela. Enfim, então é assim que funciona. Resumindo, cria-se um programa.java, né? Um arquivo com extensão .java, eu compilo. Quando eu compilo, eu acabo criando um .class e essa máquina virtual que eu instalei na minha máquina vai interpretar na linguagem de máquina que o meu sistema operacional vai conseguir entender para o programa poder funcionar. Beleza, então acho que eu fiquei claro em relação a isso, né? Então vamos lá, então o que eu vou fazer? Eu abri o bloco de notas e vou criar um programa bem simples aqui. Eu vou ter que fazer primeiro uma classe, obviamente, né? Public class. Vou chamar ela de programa. Ok. Agora eu vou criar um método main aqui para poder executar alguma coisa para a gente ver se está funcionando. Então vamos lá. Public static void main. Opa. String args. Só uma curiosidade, tá? Esse args aqui você pode colocar qualquer coisa, tá? Porque aqui na realidade é uma matriz aqui de string, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, banana. Você vai ver que ele vai funcionar. É só uma curiosidade. Args quer dizer de argumento, né? Então vamos lá. Agora eu vou imprimir alguma coisa na tela. Então vamos lá, system.out.println. Eu vou colocar aqui compilando Java programa Java sem IDE. Beleza, esqueci do ponto vírgula aqui, senão vai dar erro lá. Então aqui, acho que certinho, beleza. Então eu vou salvar isso aqui. Então eu vou salvar aqui na área de trabalho e vou chamar ele de... Tem que ter o mesmo nome da classe, tá? Como eu coloquei P maiúsculo lá, porque a classe tem que começar com maiúsculo, eu vou colocar aqui programa ponto, aqui que está o segredo. Então aqui você muda,
Tá vendo aqui o tipo do programa? Coloca em todos, senão ele vai salvar como TXT. Coloco lá todos os programas. Agora eu escrevo .java aqui, ó. .java. Aí eu salvo. Senão ele vai salvar como TXT, daí já não vai funcionar. Então eu vou fechar isso aqui. Então aqui, esse é o meu programa, ó. Esse aqui é o meu .java, é o meu código fonte. Esse aqui, certo? Então eu vou criar uma pastinha só para organizar, né? Então vou colocar aqui programa e vou jogar ele aqui dentro, certo? Então aqui eu já tenho o programa. Agora o que eu vou fazer? Para facilitar minha vida, lá no prompt de comando, lá no terminal, eu vou ter que chamar ele, achar o caminho dele. Para facilitar, eu vou recortar ele e jogar no C2 pontos, para ficar fácil aqui, ó. Vamos lá. Ó, joguei ele lá. Então ele está aqui, ó, no C2 pontos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou executar o CMD, o prompt de comando, né? No meu caso aqui, como é Windows, né? Se o seu for outra versão do Windows, você vai executar e digita CMD, né? Então ele vai funcionar em qualquer Windows aí, esse comandinho aí. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou achar aquela pasta. Então o nome da pasta é programa. Então aqui é só você cd barra, que eu só limpei, né? Só para explicar o que eu fiz aqui. Cd eu estou chamando uma pasta, né? Um diretório, né? Então cd programa. Então eu entrei no diretório lá, naquela pastinha, chamada programa. Se eu der um dir, vai me mostrar o que eu tenho dentro. Se você notar aqui, ele está aqui, ó, programa.java. Agora que vem a questão. Ele não vai funcionar aqui. Por que que não vai funcionar? Eu vou explicar por quê. Como que eu chamo, qual o comando para chamar para compilar? Quem que é o compilador do Java? É o Javac. É esse cara aqui, ó, Javac. Certo? Se eu fizer isso aqui, ó, Javac, e chamar programa.java, eu tenho que compilar o quê? Um código-fonte. Código-fonte é .java, então eu vou colocar .java. Ó, ele deu problema. Por que que ele deu problema? Isso aqui, esse problema acontece porque ele não encontra o caminho onde está o JDK, que é o ambiente de desenvolvimento lá para poder compilar isso aí. Então ele não acha o Javac. Então como é que eu faço para fazer ele funcionar? Observando aqui que você tem aqui, ó, se eu digitar Java, ó, eu tenho ele instalado. Lógico, porque eu programo e tal, eu tenho tudo instalado aqui, né? Eu utilizo o Eclipse e tal. Ele está instalado. Mas por que que ele não funcionou? É aqui que está o probleminha. Eu tenho que fazer um ajuste aí. Então o que você vai fazer? Você vai lá em painel de controle e você vai clicar em sistemas. Você vai em configurações avançadas dos sistemas e você vai selecionar aqui variáveis de ambiente. Tá. Aí o que acontece? Aqui nessa variáveis do sistema, aqui nessa parte de baixo, você tem que achar uma variável chamada path, que é caminho, né, em inglês. Então aqui, ó, tá vendo ela aqui, ó? Se ela não existir, não tem problema. Você clica em novo e você vai fazer o mesmo procedimento. Como ela já existe, eu vou clicar em editar. Então ela já existe aqui um caminho aqui, que é da placa de vídeo, né? Então tudo bem, o que eu vou fazer? Apagar o que está aqui? Não, você não vai apagar nada. Senão dá problema em outros programas. Você vai simplesmente colocar um ponto e vírgula e nós vamos colocar o caminho do nosso JDK, no ambiente de desenvolvimento Java. Se você não tem instalado, depois eu indico ali onde que o link, eu dou o link ali para você instalar. Então eu coloquei o ponto vírgula aqui. Agora, como eu já tenho instalado, eu vou achar aqui o caminho. O meu ele está instalado, meu JDK, ele está instalado. JDK é um ambiente de desenvolvimento Java, tá? Então aqui eu vou achar o caminho dele aqui. O que acontece? O que eu estou buscando? Eu estou buscando o compilador. O compilador de Java é o que? É o Javac, é esse cara aqui, ó. Então ele está nesse caminho. Eu tenho que chegar até ele, o caminho completo, tá? Eu tenho que chegar até o bin aqui, senão não funciona.
Ó, até o bin. Ele está aqui, ó. Encontrei ele. Então, eu vou dar um Ctrl C, vou copiar ele. E depois do ponto vírgula, eu vou dar um Ctrl V. Aí eu vou dar um OK, OK, OK de novo. Beleza, feito isso aí, agora vamos fazer um teste agora. Meu compilador é o Javac, certo? Então agora ele tem que funcionar. Eu já estou na pasta, né? C:/programa. Então aqui eu já enxergo ele. Se eu der um dir, ele está lá, né? Ó, programa.java. Então vamos lá, Javac programa.java. Não é reconhecido. Ah, por quê? Porque eu tenho que fechar ele. Então, ó, foi bom ter acontecido. Tem que fechar, abrir de novo. De preferência até como administrador. Abrir como administrador, né? Então, vou fazer de novo aqui. Opa, digitei errado. CD programa. Eu encontrei aqui o caminho. Agora, Javac programa.java. Ó, agora ele funcionou. Como que eu sei que funcionou? Vamos abrir lá a pasta onde eu coloquei o programa. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que eu tenho um ponto class? Eu tenho um ponto class aqui, ó. Isso aqui não tinha. Então, o que que ele fez? De acordo com o que eu expliquei aqui, ó. O mouse, não sei se está aparecendo aí para vocês tremendo, mas o meu aqui está tremendo aqui. Não sei o que aconteceu. Então, ó, depois o que que eu faço? Ó, eu criei o programa.java, eu criei um código fonte, né, e compilei ele. E eu compilei e gerei um bytecode, que é esse .class, que é esse arquivinho aqui. Na hora que eu dei um javac lá e o nome do código fonte, eu criei esse cara aqui. Esse cara aqui é o meu programa. Então, como é que eu vou fazer para chamar ele? Agora eu vou chamar ele, certo? Como que eu chamo? Eu vou lá, Java, para executar o programa, eu tenho que digitar Java e digitar o nome no caso da classe, né? Da classe que eu criei, que tem um main lá, por isso que ele vai executar e imprimir, porque ele tem um main nele. Então, programa, mas só que eu não coloco nada, eu não coloco o class aqui, senão ele dá erro. Então, eu vou colocar só programa. Então, Java programa. Olha lá. Então, apareceu o texto, ó, que ele executou o programa lá, né? Compilando programa Java sem IDE, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Eu pedi para imprimir isso, para imprimir isso lá no programinha lá, deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir de novo lá só para mostrar o código fonte, ó. Foi o que eu pedi aqui, ó. Ó, e ele funcionou, né? Eu digitei aqui no Args ali, a curiosidade que eu tinha falado, né? Banana ali, funcionou igual. Então, beleza. Então, é isso aí. Então, é assim que se faz, por exemplo, sem utilizar uma IDE. Eu não utilizei IDE nenhuma, né? Eu criei o código-fonte, eu gerei o bytecode, né? Que seria o meu ponto .class, que seria o meu programa, e eu executei ele. Tudo via terminal. Uma observação. Não utilize nenhum editor de texto como o Word, por exemplo. Esses editores mais complexos, eles deixam alguns caracteres ocultos no próprio corpo do documento. Então isso pode dar um problema na hora de compilar e ele dá erro, né? Então, outra observação. Obviamente ninguém vai utilizar isso para programar. Todo mundo vai usar uma IDE. Mas isso aqui é uma curiosidade, uma maneira de você testar alguma classe. Vamos supor que você precisa testar alguma coisa, você não tem instalado, está com preguiça de instalar, dá muito trabalho instalar. Ah, eu quero só ver se aquela classe lá vai funcionar, né? Eu quero rodar rapidinho. Essa é uma maneira de você conseguir fazer isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.